Então, senhor Pedrinho, precisa agir, senhor Carlos Amodeu. Precisa agir. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área. Final de jogo, perdemos mais uma. Nada mudou. Nenhuma novidade. Porra, rapaziada. Vamos trocar uma ideia. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que conversar sobre o que eu percebi no jogo de hoje. Fiz até algumas anotações aqui. Eu acho que a gente tem muito o que falar e eu preciso muito dar a minha opinião. Eu tento sempre me policiar no que falar, mas eu acho que é importante a gente externar algumas coisas, às vezes, de uma forma um pouco mais emocional para que o recado seja dado, né? Então, talvez este seja o momento da gente estar falando. Pedir rapidinho para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, curtam, comentem, dá o like, dislike, dá o joinha, então dá essa moral pra gente aqui, que é importante que a gente continue levando tudo isso sobre o Vasco da Gama. Então é o que a gente mais quer. Dito isso, vamos falar do que foi o jogo e do que eu acho que é preciso estar falando. Primeiro de tudo, que talvez seja um único atenuante, né, pequeno, óbvio, mas um único atenuante, é a questão física. Então, por mais que muita gente diga que o Vasco entrou descansado, que o Botafogo entrou cansado porque disputou uma competição, eu acho que quando a gente olha essa parada, qual que a gente tem normalmente de dezembro para janeiro, parando um mês, parando 15 dias literalmente de férias, sem dúvida nenhuma você tira o ritmo de jogo dos caras. É mais complicado sim, logo na primeira partida você já jogar naquela rotação, principalmente mantendo os 90 minutos. Então acho que esse é um ponto sim que pode atenuar de novo um pouco. Dito isso, vamos falar o que é preciso falar, rapaziada. Eu não vou me opor de falar. Aqui, ó, anotei aqui uma porrada de coisa que a gente vai estar falando assim, né? Então, primeiro de tudo, né? Claro que a gente vai passar pelos 90 minutos, então eu acho que ele vai acabar linkando indiscutivelmente para fora de campo. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, Vasco começou ali os primeiros 3, 4 minutos bem, se mostrou interessado no jogo, então criou aquela chance com o Coutinho chutando, o Verratti sofrendo já aquela falta que provocou o cartão amarelo no Barbosa. E só, cara. Depois disso, o Botafogo equilibrou o jogo, o Vasco passou a não ter energia para jogar, o Vasco que teve alguns jogadores muito abaixo, principalmente nesse primeiro tempo, né? Vou falar já do segundo tempo, principalmente João Vitor, Piton. Então, quando a gente olha todos os setores do campo, todos eles, né, tiveram uma parte da sua espinha dorsal jogando muito mal. Então foi o caso, por exemplo, dos laterais, o Piton muito abaixo, dos zagueiros, o João Vitor muito abaixo, dos volantes, Hugo Moura muito abaixo, só o Tietê buscando jogada. Coutinho, depois daquele chute em que ele sentiu um pouco ali, não voltou mais pro jogo, então a gente acabou também sentindo muito falta do Coutinho ao longo da partida. E quando a gente vai para a parte ofensiva, um Nuno esforçado, buscando jogada, sofrendo bastante falta, e então se safando. E aí, como eu falei, por outro lado, a gente teve um Ryan desinteressado, um Ryan displicente, um Ryan omisso, com a cabeça no mundo da lua, que estava em todos os lugares, menos dentro daquele campo, e um Verratti que acaba sendo mais consequência do que causa, né? Por todos esses elementos que eu falei aqui, de jogadores muito abaixo, sem dúvida nenhuma, quando chega lá na frente, impacta nas bolas não chegarem no Verratti, acaba provocando ele de ter que voltar para buscar jogo, que não é a valência dele. Então briga com a bola e aí joga mais para baixo ainda a sua atuação. Então o time do Vasco é realmente muito ruim no primeiro tempo. E o segundo tempo, então, que já começa com o gol dos caras, aí sim que a gente joga a toalha. E aí eu acho que não satisfeito em estar fazendo um jogo ruim, Fernando Diniz, a quem eu fui um entusiasta na chegada, a quem eu gosto muito do trabalho, sigo gostando do trabalho e sigo acreditando que ele vai fazer um bom trabalho ainda no Vasco, mas acho que hoje ele canalizou todos os erros que ele poderia cometer na carreira dele, lá na frente, quando ele puder olhar para trás e pincelar os dias infelizes dele. Eu acho que hoje é um desses dias. Então, realmente, ele errou em tudo, a começar pelas substituições. Então, ele começa com uma substituição de um jogador, né? Então, ele queima uma janela de substituição com um jogador, colocando o Matheus Carvalho e recuando o Moura para a zaga e tirando o Lucas Freitas, que era o nosso melhor jogador na saída de bola. Então não sei o que ele pretendia colocando o Hugo Moura na zaga, já que saída de bola a gente não melhoraria, porque a gente já tinha um cara que sabia fazer isso. E colocar o Cocão ali no meio seria trocar 6 por meia dúzia com relação ao que o Hugo Moura vinha fazendo na partida. Não satisfeito com isso, Fernando Diniz vai para a segunda substituição, segunda janela de substituição, e me coloca Alex Teixeira, que é um cara que está há 4 anos no clube, salvo uma janelinha que ele ficou fora. Nesses 4 anos não encontrou o seu futebol, e a gente tem no Alex Teixeira um cara protagonista para entrar e tentar mudar um clássico importantíssimo, diga-se de passagem, que eu vou pegando os ensejos para ir falando, uma venda de mando de campo descabida do senhor Pedrinho, por causa de R$1 milhão, R$1,5 milhão.
Então a gente perde o mando de campo contra um adversário que o histórico recente é de vitória, levando para um estádio que o histórico recente é de não ganhar de ninguém, e a gente vende esse mando de campo. Então potencializa tudo isso que eu tô falando. Então, voltando pro Fernando Diniz. Então, Fernando Diniz, não satisfeito, coloca Alex Teixeira, que não mudou absolutamente nada, já era esperado, brigou com a bola, e aí teve que usar a última janela, não poderia usar rápido para não perder a partida, porque ele teria que fazer as 3 substituições em apenas uma janela de substituição. Teve que esperar, e aí meteu todo mundo. Meteu o Garré, meteu o GB, meteu o DVD. Aí pronto, quem tava parado há 10 meses virou salvador da pátria. Quem não jogava no time profissional há um tempão virou salvador da pátria. O Garré, que até então era um homem invisível pro Fernando Diniz, virou solução. Enquanto que os jogadores Paulinho, Jair, Maurício Lemos, jogadores que não saíram do banco de reservas hoje para entrar, e que a gente viu esses jogadores preteridos para estar entrando Matheus Carvalho, para estar entrando Garré. Fernando Diniz hoje realmente foi infeliz em todas as substituições, infeliz na forma de comandar o Vasco hoje, mas como eu falei, potencializa apenas uma ponta do iceberg, que foi o jogo de hoje. Então, quando a gente olha toda essa questão de primeiro mando de campo, segundo, um mês sem amistoso, deu férias pra todo mundo, e aí quando retorna, nenhum amistoso, nada diferente, nada acontecendo, né? Então, outro fator que importante, inclusive cá entre nós, aquele cancelamento constrangedor daquele amistoso marcado lá pra Natal. Outro ponto importante que prometido pro senhor Carlos Amodeu é de que os reforços já estariam à disposição na reapresentação do time ali no final de junho. E nada disso aconteceu. Um único reforço apresentado tem 2 dias, que é o Thiago Mendes, uma volância em que a gente sabe que está longe de ser o nosso grave problema. Que um outro grave problema hoje, vamos voltar para dentro de campo, por isso que eu falei, são questões que a gente vai para dentro de campo e vai sair de campo, porque o que aconteceu hoje é a ponta do iceberg de algumas coisas. O ataque nosso é um ócio, o ataque nosso é um vazio. Jean Davi, que não foi nem relacionado mesmo depois de um mês. O Lodi Augusto, liberado em função da questão familiar, sem dúvida nenhuma, mas será que é o cara que vai resolver nossos problemas? Eu tenho seriamente minhas dúvidas. Sem contar o histórico, né, de jogadores que o Vasco trouxe pra posição, não deu certo, e claramente hoje a gente não tinha campo pra jogar, em função de não ter esse jogador agudo que pudesse ampliar o campo de jogo pra gente quando a gente tivesse a posse de bola, e que o nosso principal jogador na transição pro terceiro terço do campo era o Tietê. E que impressionante quando o Tietê arrancava para poder ir pro ataque, para fazer essa transição. Eu disse absolutamente, nenhum jogador acompanhava ele. Nem Verratti, nem Nuno, nem Ryan, nem Coutinho, nenhum. Tietê tinha que parar e voltar e reconstruir a jogada. Então, assim, o time do Vasco hoje expõe, né, arregaça todos esses problemas que já aconteciam antes desse recesso e que eles continuam acontecendo, né? Então, Então, o recado, então, um resumo de tudo que eu falei tirando a questão física, que pode ter atrapalhado um pouco hoje, questões como venda do campo, questões como venda do mando de campo, jogadores que passaram por um primeiro semestre com uma expectativa alta, como Jair e Paulinho serem preteridos. Jogadores, setor de ataque, uma várzea. Um time do Vasco hoje batendo cabeça, jogando praticamente em 2/3 do campo. O Vasco passou o jogo inteiro jogando em 2/3 do campo, se acovardando por uma falta de opção ofensiva. Então, todo esse acúmulo de fatores traz, infelizmente, a sensação de que nada mudou e nada vai mudar. Então, senhor Pedrinho, precisa agir, senhor Carlos Amodeu. Precisa agir, precisa contratar, precisa qualificar mais esse ataque do Vasco. Não é o elenco do Vasco. Se entende que o setor defensivo, o setor de meio de campo já está ok, pelo amor de Deus, a gente precisa de comando, a gente precisa de um jogador de extrema... De ponta para poder jogar nesse time do Vasco, tá? E fora de campo, Pedrinho, tem que dar as caras, tem que aparecer. Um mês sem você aparecer. Tem que dar as caras, apareça pra torcida, dê um retorno para os torcedores que você diz respeitar sempre. Beleza, cara? Fica aqui o recado, rapaziada. Dá um like aqui, comenta se vocês concordam, se vocês discordam, mas o fato é que a gente precisa dar uma pressão, porque estamos vendo a gente ir pro Equador fazer uma partida importante em que o torcedor está
apavorado com o que pode acontecer, principalmente com o jogo de seguinte em São Januário, que Deus me livre e guarde se o Vasco não ganha o jogo de terça-feira. O que será esse jogo em São Januário? Beleza, rapaziada? Beijo no coração de todo mundo. Tenha um sábado maravilhoso, final de semana maravilhoso. E a gente vai falando. Um beijo por me deixar. Muito obrigado por deixar eu entrar na casa de vocês, beleza? Beijo no coração, ó. Isso aqui é Vasco pra caralho, porra!